Fala pessoal, começando então a prova de 2015-1, vamos lá. Questão 1. Um galão de vinho de formato cilíndrico tem raio da base igual a 2. Então, se ele é cilíndrico, ele tem um formato mais ou menos assim, né, se tivesse certinho, de raio 2. Ok. E altura 3, então esse carinha aqui é 3. Se 40% do seu volume está ocupado por vinho, é correto afirmar que a quantidade de vinho existente no galão é D. Então aqui, já deu a fórmula do volume, né? Só falta a gente substituir. E disse que o π vale 3,14. Então vamos lá, vamos calcular. Volume igual 3,14, que é o π, que multiplica o raio ao quadrado, portanto 2 ao quadrado, que multiplica a altura, que é 3. Calculando isso, eu vou descobrir o valor do volume total desse cilindro, né? Então, ok, vamos lá. Volume igual 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3 é 12, então a gente faz 3,14 vezes 12. Obviamente que a gente podia ter feito 3,14 vezes 4 e o resultado vezes 3, só que aí daria uma conta bem maior, né? Aliás, não daria bem maior, daria mais trabalho de resolver, né? Porque tem que dar o mesmo resultado. 3,14 vezes 12 vai dar aproximadamente, não vai dar aproximadamente, né? Vai dar 37,68, né? Ele disse que o π é 3,14, esse valor é um valor aproximado, né? Ok. Feito isso, a gente descobriu que tem, dentro desse cilindro, 37,68 metros cúbicos de vinho. Só que, dentro desse galão, só tem 40% do seu volume total, né, de vinho. O resto está vazio. Então, a gente tem que calcular quanto é 40% de 37,68. 40% é 40 sobre 100, e aí a gente multiplica pelo valor, que é 37,68. Sempre que eu quero saber um percentual de alguma coisa, eu multiplico a fração que determina esse percentual pelo número, né? Isso vai dar 150,72 dividido por 10, certo? Porque corta esses dois zeros. E isso vai dar 15,072 metros cúbicos. Repara que isso não está lá na nossa solução, né? Por quê? A gente tem que transformar esse cara aqui em litros, né? E lembrando, 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Isso é importante saber porque em quase todas as provas anteriores caiu essa relação, né? A gente tem 15,072 metros cúbicos. Então, é só a gente multiplicar esse valor por 1000, né? Porque cada metro cúbico corresponde a 1000 litros. Se a gente tem 15,072 metros cúbicos, a gente vai ter 1000 vezes mais litros, né? Multiplicando esses dois, a gente vai chegar que a quantidade de litros que a gente tem é de 15.072 litros, ok? Então, nossa alternativa certa é a E. Tranquilo? Questão 2. O salário mensal de Marcos é 30% superior ao salário mensal de Marta, na mesma função. A soma dos dois salários, de Marcos e Marta, é de 2.760. Considerando as afirmações acima, é correto afirmar que o salário mensal de Marcos é D. Então, seguinte, vou chamar o salário de Marcos de X e o salário de Marta de Y. A gente tem duas relações. A primeira, o salário de Marcos é 30% superior ao salário de Marta. Ser 30% superior significa que, ao invés de receber 100%, que seria o mesmo salário, o Marcos recebe 130% do salário de Marta, né? Então, o salário de Marcos é 130%, que é 130 sobre 100, vezes Y, ok? Tranquilo isso? A segunda relação é que X mais Y é igual a 2.760. Então, no lugar do X, a gente pode botar 130 sobre 100 Y, né? Só que a gente pode fazer uma simplificação, né? A gente sabe que 130 sobre 100 a gente pode ser representado por 13 sobre 10 Y, ok? Prosseguindo, eu posso substituir a equação 1 na equação 2, né? Então, aqui, substituindo 1 em 2, no lugar do X, a gente vai escrever 13 sobre 10Y, né? Então, a gente vai ter 13 sobre 10Y mais Y igual a 2.760. Para somar os dois, preciso tirar o mínimo múltiplo comum. Aqui tem um umzinho invisível, né?
Então, a gente tem que o mínimo múltiplo comum é 10, dando 13y mais 10 dividido por 1 é 10, vezes 1 dá 10y. Isso dá um total de 2.760, ok? Então, a gente vai ter que 23y é igual a 2.760 vezes 10, né? Posso passar esse 10 que está aqui dividindo para lá multiplicando. Portanto, y é igual a 27.600 dividido para 23. Fazendo a divisão, a gente chega aqui, 27.600 dividido para 23 dá 1.200. Então, 1.200 é o salário da Marta, né? Agora que a gente sabe o salário da Marta, a gente pode vir em uma das equações e descobrir o valor do salário do Marcos, ok? Vou pagar essa contarada toda aqui. A gente chegou que o y é 1.200, ok? Vou anotar aqui em cima, y igual a 1.200. Eu vou escolher a equação 1, em que x é igual a 13 sobre 10, e no lugar do y eu vou botar o 1.200, ok? Então, a gente pode cortar um zero com esse zero e faz 13 vezes 12, ok? 1.560, portanto, ela é a A, ok? Tranquilo? Bora lá. Questão 3. Considerando um triângulo isósceles com perímetro de 70 metros, cujo lado maior mede 50% a mais que a medida de um dos lados homólogos. Portanto, se ele mede 50% a mais, ele mede 150% de um deles, né? Então, A é igual a 150%, que é 150 sobre 100, de B ou de C. Afinal, os dois são iguais, né? Simplificando isso aqui, a gente pode cortar os zeros e dividir por 5, né? Então, dividindo por 5, a gente vai ter 3 sobre 2. Ok, então a gente achou essa relação aqui, por enquanto. O que mais que ele diz? Disse que o perímetro mede 70, né? Então, olha só. Perímetro é A mais 2B, né? Porque, afinal, B mais C é a mesma coisa que B mais B, portanto, 2B. Igual a 70, ok? A outra relação que a gente tem é que A é igual a 3 sobre 2B, certo? Então, a gente tem, de novo, um sistema de equação. De novo, podemos resolver por subtração ou por substituição. Eu prefiro resolver por substituição. Então, eu vou substituir a equação 2 na 1, tá? No lugar do A, eu vou botar 3 sobre 2 de B, mais 2B igual a 70, certo? Aqui, para a gente poder somar esses dois, tem que tirar o mínimo múltiplo comum, que vai ser 2, né? 2 dividido por 2 dá 1, vezes 3 dá ele mesmo, né? 2 dividido por 1 dá 2, vezes 2 dá 4, igual a 70. Posso passar esse 2 para lá multiplicando, e aqui em cima a gente tem 7B, igual a 140. Portanto, B é igual a 140 dividido por 7, que dá 20. Para a gente descobrir o lado A, que é 50% maior, né? Posso pegar a nossa equação B, ou 2, né? Nossa equação 2, não B, e substituir no lugar do B o 20. Então, aqui, em 2, a gente tem que A é igual a 3 sobre 2 vezes 20. Então, A é igual a 30. Então, nossa alternativa certa é a letra C. Tranquilo? Vamos lá. Questão 4. Para acessar o topo de uma plataforma de saltos de 400 centímetros de altura, como está aqui, um atleta deve subir uma escadaria que possui 8 degraus no primeiro lance. Então, aqui tem 8 degraus. E no segundo lance tem 6, ok? Conforme mostra essa figura. Sabendo que cada degrau possui 30 centímetros de profundidade, é correto afirmar que o comprimento em centímetros da haste metálica AB, que é utilizada para dar sustentação à plataforma, é seguinte. De novo, Pitágoras, né? Para a gente calcular Pitágoras, para descobrir o AB, a gente precisa descobrir esse cara aqui, né? Que a gente ainda não tem. Ok, só que aqui embaixo a gente tem outro triângulo retângulo, né? Aqui, ó, com esse cara aqui, até B, até esse pontinho aqui, certo? Esse cara aqui, que é o nosso cateto, mede quanto? Esse carinha aqui, ó. Ele mede 6 vezes 30, afinal a gente tem 6 degraus aqui. Tranquilo? Então, 6 vezes 30, ele vai medir 180 centímetros. E esse cara aqui vai medir 8 vezes
30, né? 8 vezes 30 é 240 centímetros. Ok, fazendo Pitágoras ali, a gente vai descobrir o x. Como x é a hipotenusa, x ao quadrado igual 180 ao quadrado mais 240 ao quadrado. Ok? Isso vai dar um total de x ao quadrado igual 32.400 mais 57.600 e somando os dois a gente chega em 90.000. Raiz quadrada de 90.000 é 300. Então a gente descobriu que o x é 300, mas não é isso que a gente quer descobrir, ok? Esse cara é 300, agora a gente pode fazer Pitágoras aqui, né, nesse triângulo aqui, e descobrir o AB. Então, AB ao quadrado é igual a 400 ao quadrado, né, já foi informado, mais 300 ao quadrado. Seguinte, esse triângulo é pitagórico. Repara, 400 e 300 remete ao 4 e 3, é 100 vezes maior. No triângulo pitagórico 4, 3, a nossa hipotenusa é 5. Então, nosso segmento AB aqui vai ser 100 vezes maior, que é 500. Mas, se não lembrar do triângulo pitagórico, AB ao quadrado é igual a 160.000 mais, aqui, 2, 3, 4, mais 90.000, né? Somando os dois, a gente vai ter 250.000 e a raiz quadrada desse cara é 500, ok? Então, AB igual a 500 centímetros, ou seja, 5 metros, a nossa alternativa certa é a letra C. Prosseguindo, questão 5. Um campo de futebol tem o formato de um retângulo de comprimento 2x, aliás, pode ser essa daqui, né? 2x mais 20 e de largura x mais 45. Isso em metros, né? Conforme a figura ao lado. Sabendo que a área desse campo é de 8.500 metros, assinale a alternativa correta que indica o raio do círculo central. Então, beleza. Olha só, essa largura aqui é x mais 45, né? Esse total aqui. A gente sabe que esse total menos esse 32 menos esse 32 vai dar os dois raios que a gente tem aqui, né? 32 mais 32,5, né? 32,5 de cada lado, vai dar o x mais 45. E para isso a gente precisa primeiro descobrir quanto vale esse x, né? Ele disse que a área mede 8.500 e a área é medida pela multiplicação da base pela altura, né? Então, 2x mais 20, que multiplica x mais 45. Isso dá um total de 8.500. Faz a distributiva, né? Ou chuveirinho, como todo mundo gosta de falar, e a gente vai obter 2x ao quadrado mais 110x mais 900. Isso já juntando o termo semelhante, igual a 8.500. Isso é uma equação do segundo grau. Para a gente conseguir resolver, a gente precisa ter ela igual a zero. Portanto, esse 8.500 vai passar para cá, diminuindo. Então, a gente vai ter 2x ao quadrado mais 110x menos 7.600. Todo mundo é múltiplo de 2, então a gente pode simplificar essa equação dividindo todo mundo por 2. Para quando a gente for resolver por Bhaskara, né, ou pela fórmula de resolução de equação do segundo grau, a gente tem números menores para resolver, portanto se torna mais fácil. Então a gente vai ter x ao quadrado mais 55x menos 3.800 igual a zero. Resolvendo pela fórmula de resolução de equação do segundo grau, a gente vai ter que delta vai dar 18.225, ok? Aliás, vou até botar o passo a passo aqui. Vai dar 55 ao quadrado, afinal é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, ok? Tranquilo? O a é 1, porque não tem ninguém na frente do x ao quadrado, tem aquele 1 invisível. O b é 55 e o c é menos 3.800. A gente não pode esquecer de levar o sinal junto. No final das contas, isso vai dar 18.225, como eu tinha falado antes. E aí a gente vai ter que x é igual a a menos b, né? Portanto, menos 55, mais ou menos raiz de 18.225, que é 135. Dividido por 2 vezes o a, que é 1. Portanto, dividido por 2, né?
Então, vou até tirar esse 2 vezes 1, que vai dar o próprio 2. E aí, a gente chega que o nosso x1 vai dar 40 e o nosso x2 vai dar menos 95. Tem como algum campo de futebol medir menos 95 metros? Não tem, né? Então, nossa única alternativa válida é x igual a 40. Eita, que tremedeira aqui. Então, x igual a 40, ok? Então, vou apagar essa contarada toda aqui. A gente descobriu que o x vale 40, né? Então, a gente precisa descobrir quanto mede essa largura total aqui, né? Essa largura total aqui mede x mais 45. Então, 40 mais 45. Então, mede um total de 85 metros. Então, voltamos para aquela relação. 32,5 mais R mais 32,5 dá um total de 85, ok? Que 5 feio. Tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro, porque é uma equação de primeiro grau. Então, a gente tem 2R igual a 85, somando 32,5 com 32,5, a gente tem 65. Então, menos 65. Então, 2R é igual, diminuindo os 2 dá 20, portanto, R é igual a 10, ok? Tranquilo? Então, nossa alternativa certa é a letra A. Prosseguindo, sexta e última questão. Considere a expressão numérica e ele pergunta qual é o valor dessa expressão numérica. Ok? Vamos lá. A é igual a 0,001 dividido por 1000. Dividir um número por 1000 é carregar a vírgula 3 casas, em função dos 3 zeros, para a esquerda. Então, vai ficar 0,000 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, ok? Mais. Vamos lá. Expoente fracionário, 8 elevado a 2 terços. Lembra, a gente já resolveu uma questão desse tipo, né? O denominador vai para o índice e o numerador vai para o expoente do radicando, né? Então, seguinte, raiz cúbica de 8 é 2, só que a gente tem 8 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4. Resolvendo corretamente isso aqui, a gente vai ter o seguinte. 8 é 2 ao cubo, que está ao quadrado, né? Então, isso aqui vai ser raiz cúbica. Posso trocar a ordem dos dois aqui, afinal, a multiplicação é comutativa. Vai ficar 2 ao quadrado ao cubo. E aí, a gente faz aquele negócio que a gente sempre gosta de fazer, que é cortar. Então, 2 ao quadrado, dando um total de 4, ok? Então, 8 elevado a 2 terços é 4. Mais, para o 25 é o mesmo esquema, né? 25 elevado a 1 meio, o 2 vai para o índice e o 1 vai para o expoente. Isso dá raiz quadrada de 25, que dá 5, ok? Então, isso aqui vai dar 9,0000 mais um 0, 1, ok? Então, a nossa alternativa certa é a letra E. Resolvendo corretamente esses dois e sabendo que esse cara aqui vai dar um número menor do que 0, a gente já chegaria na nossa resposta, né? Tranquilo? Então é isso, espero que tenha ajudado vocês e até a próxima.